nós. Então, o próximo exercício, que é esse exercício 3, ele vai também discutir a questão de probabilidade, tá? E aqui a gente vai estar interessado também um pouco nessa ideia de risco. Então, aqui já não vamos trabalhar com um evento de cheia, mas vai ser a partir de vazões médias. Então, aqui, uma análise de 40 anos de dados revelou que a chuva média anual no local do bacia do Rio Uruguai, que é no sul do país, a precipitação média é de 1.800 e o desvio padrão é de 350 milímetros, né? Considerando a chuva anual nesse local. Então, a gente pega o total de precipitação anual daquele lugar. Então, considerando esse total anual, considerando que esse total anual tem uma distribuição normal, responda. Qual é o valor da chuva anual para um período de recorrência de 40 anos, no período mais úmido, né? Uma chuva anual do ano mais úmido com recorrência de 40 anos, ou seja, uma chuva anual que vai ser superada uma vez a cada 40 anos. E também aqui, qual é o valor da chuva anual para um período seco com recorrência de 40 anos. Então, para a gente poder ver, inclusive, essa questão da probabilidade de cedência de seca e de cheia, e ver o conceito também de quais são as distribuições que a gente utiliza. Então, vou fazer alguns comentários para vocês antes de resolver a questão. Essa questão aqui, ela está tratando, então, de precipitação total anual. A precipitação total anual, ela é composta de vários eventos, tá certo? Então, para ter o total de um ano, a gente tem pelo menos que ter 365 eventos, que são os 365 dias, com chuva ou sem chuva. Então, na realidade, a precipitação anual, ela está representando uma espécie de comportamento médio daquele ano, tá certo? Um comportamento médio do ano. É diferente, por exemplo, de quando eu estou interessado na máxima chuva de um dia, eu estou interessado em uma distribuição mais de um extremo, né, do que é que pode ter acontecido naquele dia. Então, tem distribuições de probabilidade que têm maior aderência a essas análises de extremos, e tem outras que têm mais aderência a distribuição mais de comportamentos médios, como é o total anual. Por exemplo, distribuição como a distribuição normal, a distribuição log normal, tá certo? A distribuição gama, são distribuições de probabilidades que têm mais aderência a esses eventos de comportamento mais anual. E a gente, de médios, comportamentos médios. E as distribuições, como a Gumbel, tá certo? Ou as GEVs, né, que é o Generalized Extreme Value, né, que são distribuições são distribuições mais afeitas aos extremos. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, quando olho para esse exercício, é isso. Tem tipos de distribuições diferentes para esses comportamentos médios e para esses comportamentos de valores extremos, tá bom? Primeira notícia importante. Segunda notícia é que, para que a gente possa fazer a análise dessas distribuições de probabilidade, o ajuste dessas distribuições de probabilidade a um conjunto de dados, normalmente essas distribuições de probabilidade são o que a gente chama de paramétricas. A gente usa alguns parâmetros da distribuição de probabilidade para calcular algumas propriedades, algumas características da distribuição de probabilidade para calcular os parâmetros da distribuição, né? Então, normalmente, quais são as características mais importantes que a gente tem na distribuição de probabilidade? A primeira característica importante que a gente tem de distribuição de probabilidade, relembrando aqui a estatística básica de vocês, é o comportamento central, tá certo? Em torno de que valor, tá certo? Tá variando ali aquelas ocorrências associadas àquela distribuição. Então, tendência central, né? Uma das medidas principais de tendência central é a média. Só tem a média? Não. Tem a mediana, tá certo? Tem a moda, tá certo? Então, o que é a média? A média, vocês já sabem, né, que é como se fosse o centro de massa, né, da distribuição de probabilidade. A mediana é aquele valor que separa a distribuição de probabilidade em duas partes, onde as duas partes têm a mesma probabilidade de acontecer, 50% pode ser superior e 50% inferior, essa é a mediana. E a moda é o valor mais frequente. Normalmente, as distribuições de probabilidades, quando a gente calcula os parâmetros, eles usam a média como sendo um dos valores, o valor que
mais representativo dessa tendência central. Outra característica da distribuição é a dispersão em torno dessa tendência central. Tem algumas distribuições que são mais dispersas, né? Elas são mais alongadas, né? Com caudas maiores, cauda do lado direito e esquerdo mais alongadas, então são mais dispersas, e outras distribuições são mais concentradas, né? Quem mede essa avaliação dessa dispersão em torno do valor central? Você vai ter aí o desvio padrão, que vocês viram já anteriormente, né? Vocês vão ter aí a amplitude de variação, vocês vão ter a medida do próprio coeficiente de variação, que vai ser aí o desvio padrão dividido pela média. Então, essas são medidas de tendência central. Então, normalmente, o valor, a variância, né, que é o quadrado do desvio padrão, então, essas são características que medem aí a tendência central, tá certo? A variação de tendência central. Muitas das distribuições de probabilidade que a gente utiliza são distribuições de 2 parâmetros. As distribuições de 2 parâmetros, eles pegam normalmente a média, um valor de tendência central e um valor da dispersão, né? Tem outras distribuições que vão utilizar 3 parâmetros. Então, qual é o terceiro parâmetro que a gente utiliza numa distribuição? Você pode utilizar, por exemplo, a simetria, que tem distribuições que têm uma cauda muito longa à direita, tem outras distribuições que têm uma cauda muito grande à esquerda, né? Tem uma simetria à direita, uma simetria à esquerda. Então, a simetria é uma terceira característica importante. E a quarta característica importante é o achatamento, aqui da distribuição de probabilidade. Então, tem delas que tem 3 parâmetros, que quando tem os 3 parâmetros, a gente vai ter o primeiro momento, que é a média, o segundo momento, que é o desvio padrão, tá certo? E a gente vai utilizar também a característica da assimetria como o representante dos 3 parâmetros, né? Então, a gente vai fazer esses ajustes de distribuição de probabilidade. No nosso caso aqui, a gente, para não fazer teste de aderência, porque o nosso foco aqui é mais fazer uma apresentação mais geral dos conceitos, a gente já hipotetizou que a distribuição é uma distribuição normal, e a distribuição normal ela tem 2 parâmetros, que é a média e o desvio padrão. Então, aqui a gente vai montar aqui. Então, a distribuição normal é aquela que vocês já estão acostumados, que tem essa forma de sino. Aqui eu coloquei uma simetria porque eu usei um desenho anterior, né? Mas a distribuição normal, ela tem uma característica importante, que a média, mediana e moda são iguais, né? E a gente tem, então, uma distribuição nessa forma de sino, que é a gaussiana, né? Que é a distribuição normal. E aqui a gente tem, quanto mais distante da média, a gente tem aqui quantos desvios padrões se distanciam da média e que estão associados à probabilidade, que a gente já começou a conversar, de excedência ou de não excedência. Então, no nosso caso específico, a gente tem 40 anos de dados. Esses 40 anos de dados geraram uma média de 1.800 milímetros e um desvio padrão de quanto? 350. O coeficiente de variação a gente usa muito em recursos hídricos, porque ele é um adimensional. O desvio padrão, não, ele tem a dimensão da própria medida que foi realizada, né? E o coeficiente de variação, ele é adimensional, com isso ele possibilita muitas vezes até comparar bacias, regiões hidrográficas, rios, postos pluviométricos, etc., com níveis de vazão ou de precipitação máxima muito diferentes. Então, a gente usa bastante. Então, no nosso caso aqui, a gente tem um período de retorno, que aqui são 40 anos, aqui eu já Professor, pronto. Desculpa, o senhor pode aumentar um pouco a letra, por favor, que está bem pequeno. Sim. Obrigado, professor. Melhorou, Jácio? Está ótimo agora, professor. Pronto. Então, a gente tem aqui, então, aquelas informações que vieram, né? E aqui a gente tem um período de retorno, que é de 40 anos. Então, o primeiro ponto aqui é período úmido, certo? Se é o período úmido, então eu quero saber uma shea, né? uma shea, ou uma precipitação, perdão, que tenha sido maior do que aquela que eu estou prescrevendo, né? Qual é a precipitação que só é superada uma vez a cada 40 anos? Essa é a pergunta. Tá claro? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai estar interessado é nessa probabilidade aqui de excedência de cheia, né? Então, no caso de probabilidade de excedência de cheia, a gente vai ter aqui a probabilidade de excedência, que é 1 sobre o período de retorno, tá certo? Então, 1 sobre 40. A probabilidade de não excedência, né, que é 1 menos a probabilidade de excedência.
E aí, para essa probabilidade aqui de não excedência, que é essa área vermelha, a gente calcula aquela variável reduzida Z. Lembram disso, lá da estatística? Que é a variável reduzida Z, o valor da minha vazão, ou do meu X, vou botar aqui melhor, fica melhor, o valor do meu X, menos o valor do meu X médio, dividido pelo desvio padrão, tá? Então, essa aqui é a minha variável reduzida, tá certo? Que a gente utiliza na própria, para cálculo da distribuição normal. Então, como é que eu calculo essa minha variável Z? A minha variável Z é uma variável que está associada a quem? Está associada a essa probabilidade de acontecer. A gente pode usar a tabela ou pode usar a distribuição normal, né? Aqui a gente tem deixa eu colocar aqui. Então, a gente pode usar no Excel essa distribuição aqui, inverso do normal padrão. Tá? Então, com essa distribuição aqui, ó, inverso normal padrão, dado o valor da probabilidade de excedência, eu calculo qual é o valor da variável Z. Certo? Em estatística, vocês podem ter visto também utilizar tabelas. Né? Aquelas tabelas lá, que dá o 1 e o 0,96, você calcula qual é a probabilidade de excedência. Estão lembrados disso? Está na paz? Então, pronto. Certo? Então, com essa variável Z, que deu 1,96, como é que eu calculei de novo? Dada essa probabilidade aqui, dessa área, eu calculo qual é a variável Z para a distribuição normal. Com essa variável Z, eu consigo calcular qual é a precipitação com aquela que é superada uma vez a cada 40 anos, ou que está associada à variável Z 1,96. Como é que eu faço isso? Se o Z é x menos x médio sobre S, o x é quem? X é igual a x médio mais ZS. Então, dado Z, eu calculo quem é o valor do meu x bar, já que eu tenho x médio e tenho S. Então, no nosso caso aqui, é simples assim. Aplico aqui, ó. Então, vai ser 1.800 mais 1,96 vezes 350, que vai dar 2.486 milímetros. Beleza? É fácil, tranquilo, com distribuição normal. Se tivesse uma outra distribuição, a gente poderia utilizar aqui o Excel para fazer uns ajustes. Depois a gente vai ver como é que a gente faz isso com outras distribuições, mas só quando a gente estiver calculando lá, trabalhando no módulo de precipitação, a gente vai voltar para esses conceitos de hidrologia estatística, tá bom? Outro ponto que a gente pode olhar é que a gente está agora não preocupado com o período úmido, mas está preocupado com o período seco. Então, imagine agora que só tem anos mais secos do que ele, uma vez a cada 40 anos. Se acontecer isso, né, uma vez a cada 40 anos, então a gente não vai estar mais olhando para o lado direito. A gente vai estar querendo saber uma precipitação aqui que seja bem pequenininha, que só a área da probabilidade de ser menor do que ela tem uma probabilidade de 40 anos. Nesse caso aqui, a gente faz uma adaptação naquele conceito que a gente viu, e os 40 anos já estão associados à probabilidade de não ser excedido. Ou seja, uma seca caracteriza por um valor que não vai ser excedido. Então, no nosso caso aqui, 40 anos, qual era o valor que não ia ser excedido? Então, já seria 1 sobre 40, o valor de não excedência, por causa da seca, para calcular a probabilidade. E o Z, como é 40 anos, e a distribuição normal é simétrica, a gente teria aqui o valor negativo aqui, né, que seria 0,25, do lado esquerdo aqui, estaria associado a menos 1,96. Aí, nesse caso aqui, aplicaria a mesma equaçãozinha da vazão, da precipitação aqui da variável reduzida, x menos x bar sobre sigma, e a gente teria aqui um total de 1.114 milímetros. Deu para ver? Deu para ver a diferença, então? Na seca, está interessado aqui, o que é que excede? É quanto menor, mais rara a seca. Está cheia. Quanto maior o valor, mais raro é a cheia. Tá? Mais raro é o período úmido. Então, a gente pode usar o período de retorno de seca, ele se comporta diferente do período de retorno de cheia. Normalmente, na vida de vocês, quando o pessoal falar em período de retorno, por exemplo, para calcular, dimensionar um vertedor, etc., estão preocupados com esse período de retorno de cheia. Em alguns casos, a gente vai estar, por exemplo, quando a gente está trabalhando com monitor de seca, ou com previsão de seca, a gente vai estar interessado no período de retorno de uma seca. Então, veja que a equação é um pouco diferente, tá? Aqui a gente está preocupado com a probabilidade de excedência, e aqui a gente está preocupado com a probabilidade de não excedência, tá? Em provas que podem cair em concurso, etc.,
muitas vezes esse conceito vai estar associado a essa primeira rodada aqui, que é a preocupação com valor extremo de cheia, tá certo? Com o valor extremo de cheia, que é aquele período de retorno na forma como a gente viu, mas eu queria introduzir esse outro conceito, que é o período de retorno de uma seca. Tá claro, pessoal? Super claro, professor. Pronto. Aí eu vou fazer esse mesmo exercício que aqui a gente fez para o Rio Uruguai, certo? Que é no sul do país. A aplicação 4, e aí eu vou deixar na mesma gravação, ela é exatamente para cá, para aquele posto de Senador Pompeu, certo? Então, lá no caso do Senador Pompeu, a gente tem um registro de 101 anos de precipitação. A gente já tem aqui uma precipitação de 785 milímetros. Observe que lá era 1.800, tá? Aqui é 785. E um desvio padrão de 309. Ou seja, então, ele tem 101 anos. Vou aumentar de novo. A gente tem 101 anos. A gente tem uma média de 785, um desvio padrão de 309. Olha o coeficiente de variação nosso aqui, 0,39. Quanto é o coeficiente de variação deles lá? 0,19. O que é que significa isso? Que os nossos valores estão mais dispersos relativamente aos deles, tá certo? Ou seja, para o mesmo período de retorno, há uma distância muito maior da média aqui do que acontece lá. Os valores lá estão mais pertinhos um do outro, aqui estão mais dispersos. Então, aqui, valores mais distantes da média são mais usuais do que valores do que no sul do país, com relação à precipitação. Deu para ver? Então, aqui a gente vai olhar aqui, ó. Então, essa aqui dá esse valor, essa ideia da dispersão. Vou colocar aqui 40 anos, certo? Aí, nesse caso aqui, o valor do Z é o mesmo de lá, porque quem define o valor do Z não é a média e o desvio padrão, mas é quem? É a variável reduzida, é a probabilidade de acontecer. Só que o valor da minha vazão, o valor da minha vazão vai ser aqui bem mais distante da média, tá certo? Porque aqui a gente vai ter, então, a média aqui, 785, mais Z vezes o desvio padrão, aqui dá 1.390, certo? Então, já dá uma distância muito maior do valor médio, praticamente quase 2 vezes o valor da média, enquanto lá não. E aqui a probabilidade de ser com 40 anos, nessa região, a gente vê aqui que a seca aqui com 40 anos, olha, 785, uma seca com recorrência de 40 anos, deu 179 milímetros de precipitação para uma seca com 40 anos para essa região de 785 milímetros. Deu para ver? Então, eu coloquei esses dois exemplos logo em paralelo para mostrar que a gente tem uma variabilidade espacial da ocorrência de precipitação muito grande, e essa variabilidade espacial está caracterizada não só na mudança da média, mas numa mudança também no coeficiente de variação, que está associado à dispersão dos valores em torno dessa média. Então, aqui no nosso caso, os valores são mais dispersos, tá certo? Então, valores mais distantes da média são mais frequentes do que lá percentualmente, valor percentualmente mais de 10%, 20% distante da média, que é mais frequente do que acontece, por exemplo, no sul do país, em função dessa nossa maior variabilidade climática. Então, que é um outro conceito importante, é o conceito de variabilidade climática. Nossa variabilidade climática é maior. Como é que eu posso representar essa variabilidade climática? Uma das formas que eu tenho de mostrar essa variabilidade climática é a partir dessas diferenças que nós temos dos coeficientes de variação. Tá claro, pessoal? Um outro conceito que está aqui colocado, que eu queria trazer para vocês, é o conceito também de tipos climáticos, tá certo? E aí eu quero dizer o seguinte, que por ser, a diferença do tipo climático não está na precipitação aqui ser 785, e aqui a precipitação está 1.800. Não é só isso que define o tipo do clima. Porque o tipo do clima vai estar definido também por um outro fator importante, que é a evapotranspiração. Se eu fizer a classificação climática de Torthwaite, que vocês vão depois ter a oportunidade de ver na parte de climatologia, e mais especificamente tem um livro do Climatologia dos Trópicos, do IOAD,
que eu recomendei para vocês, que vocês podem observar essa classificação de Tortuade, na realidade, as duas variáveis centrais para calcular o tipo climático, se é árido, semiárido, úmido, subúmido, etc., é exatamente a precipitação e a evapotranspiração. Por que isso? Porque muitas vezes não importa o salário de chuva que eu ganho, eu tenho que olhar também qual é o meu gasto com evapotranspiração. Então, não importa só o tamanho do salário, importa também o tamanho dos meus custos, tá certo? Vamos colocar assim numa linguagem aqui, uma analogia aqui com as finanças, né? Então, não importa só o salário de chuva, importa quanto é que eu tenho que gastar na evapotranspiração. Então, esse balanço entre precipitação e evapotranspiração numa dada região é que vai definir muito o tipo climático. Né? Pode ser que regiões que possam chover bem menos do que o que chove aqui, tenham um tipo climático mais úmido do que aqui. Por quê? Porque depende de quem? Depende da evapotranspiração. E como a evapotranspiração depende de quantidade de energia, depende também de quantidade de energia disponível, temperatura, etc., né? A gente vai ter aqui uma distribuição muito heterogênea no planeta. Você vai ter, por exemplo, regiões, quanto mais próximo ao trópico maior, quanto mais equatorial e tropical, maior a evaporação, quanto mais polar, né, ou de latitudes mais altas, menor a evaporação, porque a gente tem temperaturas menores. Então, regiões, por exemplo, de latitudes mais altas, na França, por exemplo, você pode ter precipitações muito menores do que tem aqui e ainda ser uma região mais úmida do que aqui, porque a evapotranspiração é uma evapotranspiração menor, tá? Então, a classificação climática, a gente vai ter que sempre combinar não só o total de chuva, mas também a informação da evapotranspiração. Mas a variabilidade do clima, né, a gente já pode ter aqui um bom sinal da variabilidade do clima a partir desta informação do coeficiente de variação. Então, são dois conceitos, né? Por exemplo, o tipo de clima, se é árido, semiárido, e os modos de variação, como é que esse clima varia. Então, o modo de variação é como se fosse o eletrocardiograma dele, né? Como é que ele se dispersa, e o tipo de clima dessa relação entre aridez e semiaridez. As coisas estão relacionadas, mas têm suas características mais próprias e tem suas sutilezas que precisam aqui ser realçadas. Tá bom? Então, acho que... Diga. Professor, eu tenho uma dúvida, né, das aulas lá do Pensando como Hidrólogo. Essa parte... Tá assim, só sobre o exercício, para eu poder encerrar o vídeo, certo? Ah, sim, perfeito. Tem mais alguma questão aqui sobre o exercício propriamente? Então, posso encerrar o vídeo? Vou encerrar o vídeo. A gravação. Interromper gravação.